Teorias da educação ou tendências pedagógicas? Eu arrisco dizer que esses temas são queridinhos de muitas bancas que organizam concursos na área da educação e que também são temidos por muitos concurseiros, principalmente quando comparam as abordagens de dois teóricos renomados sobre o assunto, o professor José Carlos Libânio e o professor Demerval Saviani. E é sobre as diferenças nas classificações feitas por esses dois estudiosos que nós vamos conversar hoje. Teorias ou tendências? Já posso dizer para vocês que são os dois, teorias e tendências. E posso dizer também que tanto o professor José Carlos Libânio quanto o professor Demerval Saviani agrupam as concepções de educação em duas grandes tendências. Sim, em duas grandes tendências. O professor Saviani diz que, do ponto de vista da pedagogia, as diferentes concepções de educação podem ser agrupadas em duas grandes tendências. A primeira tendência tem como centro das suas preocupações as teorias do ensino e a segunda tendência, as teorias de aprendizagem. O primeiro grupo é composto pelas diversas modalidades de pedagogia tradicional, sejam elas da vertente religiosa ou leiga. E o segundo grupo é composto pelas diversas modalidades da pedagogia nova. O primeiro grupo ele chama de pedagogia tradicional e o segundo grupo de pedagogia nova. E ele diz ainda que a característica própria do século XX é exatamente o deslocamento para a segunda tendência, que veio a se tornar predominante. Entretanto, não exclui a concepção tradicional, que se contrapõe às novas correntes, disputando com elas a influência sobre a atividade educativa nas escolas. De acordo com o professor Saviani, a pedagogia tradicional, pautando-se pela centralidade da instrução, pensava a escola como uma agência centrada no professor, cuja tarefa é transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade segundo uma graduação lógica, cabendo aos alunos assimilar os conteúdos que lhes são transmitidos. Já a pedagogia nova, pautando-se na centralidade do educando, concebe a escola como um espaço aberto à iniciativa dos alunos, que, interagindo entre si com o professor, vão construindo a sua própria aprendizagem e os seus conhecimentos. E ao professor cabe o papel de acompanhar os alunos, auxiliando-os em seu processo de aprendizagem. Então, o eixo do trabalho pedagógico desloca-se da compreensão intelectual para a atividade prática, do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos de aprendizagem, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, da quantidade para a qualidade. E tais pedagogias configuram-se como uma teoria da educação, que estabelece o primado da prática sobre a teoria. Então, a prática determina a teoria. E se você está se perguntando o que significa a classificação do professor Saviani em não críticas, crítico-reprodutivistas e críticas, a essa classificação ele chama de teorias da educação. Eu vou utilizar a própria fala dele para você observar. Saviani diz que cabe considerar que as referidas análises são teorias da educação, mas não são teorias pedagógicas. Com efeito, se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é pedagogia. Porque a pedagogia é uma teoria da educação que está interessada não apenas em conhecer como a educação funciona, mas também em conhecer como se age no trabalho educativo, como se realiza o ato educativo, tendo em vista orientar os educadores no desenvolvimento da prática educativa. Segundo Saviani, as teorias não críticas concebem a marginalidade como um desvio, tendo a educação por função a correção desse desvio.
A marginalidade é vista como um problema social e a educação dispõe de autonomia em relação à sociedade e estaria capacitada para intervir eficazmente na sociedade, transformando-a. As teorias crítico-reprodutivistas entendem ser a educação um instrumento de discriminação social, logo um fator de marginalização. E elas são críticas uma vez que postulam não ser possível compreender a educação senão a partir dos seus condicionantes sociais. E há uma percepção da dependência da educação em relação à sociedade. E conclui que a função própria da educação consiste na reprodução da sociedade em que ela se insere. E as teorias críticas? A concepção pedagógica histórico-crítica emerge na década de 80 como uma proposta contra-hegemônica. E ela entende a educação como uma mediação no seio da prática social global, sendo a prática social o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. E o método pedagógico parte da prática social, onde professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda na compreensão e encaminhamento da solução dos problemas propostos pela prática social. E se você tinha dúvidas sobre essa organização das concepções de educação, feitas pelo professor Libânio e pelo professor Saviani, agora você já sabe. Ambos organizam em duas tendências, o professor Libânio em liberal e progressista, e o professor Saviani em pedagogia tradicional e pedagogia nova. E quando você se deparar novamente com este quadro, vai ficar mais fácil para você entender que as pedagogias tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista fazem parte da tendência pedagógica liberal. As pedagogias libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos fazem parte da tendência pedagógica progressista, de acordo com José Carlos Libânio. Mas, de acordo com Demerval Saviani, as pedagogias tradicional, escola nova e tecnicista fazem parte das teorias não críticas. Violência simbólica, aparelho ideológico do Estado e dualista fazem parte das teorias crítico-reprodutivistas. E a histórico-crítica faz parte das teorias críticas. E eu ainda quero chamar a atenção que a pedagogia histórico-crítica proposta por Saviani é a mesma pedagogia crítico-social dos conteúdos que faz parte da tendência progressista proposta por Libânio. Mas isto é assunto para o próximo vídeo, em que eu vou falar especificamente sobre as tendências pedagógicas de acordo com o professor José Carlos Libânio. Me acompanha que eu te explico.